Tem também manchete ao vivo do Brasileirão com a Juliana Yamaoka. Fala, Ju. Com o fim, na verdade, né, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o único clube com 100% de aproveitamento, ou seja, 2 vitórias em 2 jogos. O tricolor carioca que venceu o Atlético Paranaense no sábado por 2-0. Vamos também passar pelos resultados da rodada do sabadão. O São Paulo venceu o América Mineiro por 3-0 no Morumbi, o jogo que inclusive marcou a estreia do técnico Dorival Júnior no comando do tricolor paulista. O Cuiabá e o Bragantino ficaram no empate por 1-1 na Arena Pantanal. O Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0 no Independência. E aí ontem, domingão, Internacional venceu o Flamengo de virada por 2-1 no Beira-Rio. Nossa, foi um jogaço às 11 horas da manhã. 2 gols do Maurício, que inclusive estará hoje no Band News na área ao vivo a partir das 10 horas da noite. O destaque do Inter no jogo que saiu do banco de reservas para dar essa vitória para o Colorado. Bom, Vasco e Palmeiras, 2-2 no Maracanã. Lembrando que o Cruz Maltino abriu 2-0. O Palmeiras conseguiu empatar esse jogo. Santos e Atlético Mineiro ficaram no empate sem gols na Vila Belmiro. Fortaleza venceu o Coritiba bem demais, 3-0 no Couto Pereira. E na estreia do Cuca, o Corinthians perdeu para o Goiás fora de casa por 3-1. Rodada termina hoje com o duelo entre o Bahia e o Botafogo às 8 horas da noite em Salvador. Foi uma rodada sensacional para os times paulistas. Ótima rodada para os times paulistas, né? Verdade. Afinal de contas, São Paulo venceu, que é o que importa. Palmeiras empatou, Santos empatou, Corinthians perdeu, o Bragantino empatou também. Então foi muito boa para os times de São Paulo. Agora, tá pegando muito, né, nas redes sociais a discussão, não só nas redes sociais, mas também nos famosos grupos de família e por aí vai, a contratação do Cuca, o técnico do Corinthians, que teve um caso no passado, quando era jogador do Grêmio, policial, envolvendo o estupro de uma jovem, uma criança de 13 anos de idade. Esse assunto, durante muitos anos, era praticamente desconhecido da maioria, mas depois que esse caso veio à tona, e todos nós, como seres humanos, passarmos a dar uma outra dimensão para fatos como esse, né, a imagem do Cuca ficou muito, muito desgastada, e alguns clubes, inclusive, se negaram a contratar o treinador. O Corinthians foi lá, contratou o Cuca, e agora está debaixo de uma série de defesas e ataques de diferentes tipos, inclusive da própria torcida. E a Ju tá mais informações pra gente de um manifesto que chamou a atenção dentro do próprio clube, né, Ju? Barão, a gente lembra que o Corinthians é uma referência muito forte no futebol feminino. Desde a reativação da equipe feminina em 2016, as meninas ganharam 11 títulos, então mais de um por ano. E aí, durante a partida do Corinthians masculino ontem, o técnico Arthur Elias e as jogadoras emitiram um comunicado pelas redes sociais, então vou ler na íntegra, é bem curtinho, mas um posicionamento muito claro sobre a contratação do Cuca. Então, abre aspas para esse comunicado do time feminino do Corinthians. Estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Respeito às minas não é uma frase qualquer, é, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias. Então esse foi o comunicado. Eu acho que não vai ter como o Cuca continuar no Corinthians, sinceramente. O assunto vai continuar sendo esse todo dia. O Corinthians ganhou de 5-0, vai se voltar esse tema. O Corinthians perdeu de 3-0, vai se voltar nesse tema. É um problema para um time que não está bem das pernas, que quer melhorar no Campeonato Brasileiro, né? Eu confesso que, evidentemente, que eu não sei quais foram as circunstâncias daquele fato, em detalhes, o que aconteceu lá atrás, mas a imagem do treinador e jogador está completamente ligada a um estupro. E aí não tem essa história de homem, mulher, né? Não tem conversa. É um assunto que o Corinthians vai ter que lidar e decidir se vai continuar arcando com todos esses ataques, até internos, né, das jogadoras do Timão, ou se vai mudar os rumos, não aguentar mais essa pressão que continua, em especial nas redes sociais, com muita gente pedindo que o Cuca saia do time. Eu já ouvi muitos corintianos dizendo que não estão se sentindo confortáveis em torcer para o próprio time com o Cuca no comando. Valeu, Ju. Obrigado, hein? Valeu, obrigada a você. Valeu, Ju. Valeu, Agora, 11h23.